Rangel Salles, trabalho aqui no UniBH e tô nessa vida de educação há mais ou menos aí uns 8 anos, vim do mercado profissional e eu falo sempre que é como se eu estivesse vivendo o sonho de outra pessoa, né? Uma coisa que eu nunca esperava mesmo era de ser professor, jamais, assim, tudo que eu já pensei, tudo que eu já produzi, ser professor é a última coisa que passava pela minha cabeça. Eu entrei nesse mercado até de uma forma muito peculiar, porque eu fiz técnico em design gráfico no Senai, lá mesmo tive muito contato com essa área, sempre gostei muito de desenhar, de ilustração. Eu comecei a ilustrar antes de aprender a ler e escrever, que é o natural de todas as pessoas. Tá, mas eu aprendi a ler e escrever com 4 anos de idade. Então, eu sempre tive muito ligado ao meio artístico, fui fazer o curso no Senai, me dei muito bem lá, eu gostei muito da área, né? O técnico, ele sempre foi... A forma de a gente trabalhar o técnico é uma forma muito bacana, porque você aprende como as coisas funcionam sem necessariamente você ter aquela grande aptidão para aquilo. Você aprende a ter uma aptidão, isso é muito bom. E aí, eu tive um amigo lá que ele falou comigo assim, ele era designer do Shopping Jardim, falou, Rangel, você vai me dar aula. Aí eu olhei para a cara dele e falei, tá, você é louco? Por que eu vou te dar aula? Não, porque eu tenho que aprender essas coisas que você sabe, eu já trabalho como designer, você faz esse monte de coisa louca aí e tal, e eu quero aprender. E eu falei, tá, cara, mas eu não sou professor, não é assim que funciona, como que eu... Não existe isso. Ele, eu acho melhor você aceitar, porque eu já passei uma proposta aqui para o pessoal do Shopping Jardim e eles já aprovaram, então você começa a dar aula para mim daqui a um mês. Falei, caramba, como que é isso, gente? Aí eu fui pesquisar como que seria montar uma aula, como estruturar ali um pensamento, como montar um conteúdo, e fui. E aí depois foram acho que 20 dias iniciais, acho que o curso inteiro durou mais ou menos uns 40 dias, assim, né, com as aulas aos finais de semana e tal. E aí a produção dele começou a melhorar. O pessoal de lá já falou que era muito bacana, assim, nossa, que tinha gostado muito do resultado, tanto das aulas quanto das produções dele a partir de então. E eu falei, olha, que legal, né? Que bom. Eu não sabia que eu levava jeito para isso, né? Se existe alguma coisa que tem aptidão, né? Eu não sabia que eu tinha essa. E como eu sempre tive muito contato com o pessoal do Senai, eu fui depois convidado para dar aula lá, porque ficaram sabendo que eu tinha dado aula. Isso no ano de 2004, 2007. E depois de 2007 para cá, eu meio que nunca mais parei. E uma coisa foi puxando a outra e daí a pouco eu estava aqui. Uns falam que design é a coisa de ser bonita, né? E não necessariamente, né? Na verdade, para tudo que foi planejado, houve sim um design. E o design ele não está ligado necessariamente à beleza, ele está ligado à função. Se você consegue juntar as duas coisas, melhor ainda. Exemplo da Apple, né? Que você consegue uma coisa bacana, né? O Steve Jobs ele sempre pensou muito por esse lado, tem que ser funcional, mas tem que ser bonito também. No nosso caso, para a vida, hoje até o Design Thinking ele é utilizado para você repensar determinadas ações, ou a gente trabalha baseado nos conceitos de design, ou seja, você tem um determinado problema, você reúne para discutir uma possível solução para esse problema e você discute, experimenta, deu certo? Deu. Você aplica e daí para frente segue. E hoje eu vejo que a gente tem um apego extremamente transformador por conta disso. Porque se você for pensar, sempre a inclusão ela é pensada a partir do design, ou seja, eu preciso de uma prótese que ela foi pensada para atender uma pessoa que, por exemplo, foi um amputado. Né? Você tem hoje várias tecnologias aplicadas a reproduções e outras coisas que vão fazer com que você consiga aplicar fundamentos ali do design na própria vida das pessoas. A gente consegue, então, se você for pensar que sinal de trânsito foi pensado assim, sinalização em geral é pensado assim, ambientação é pensado assim, ergonomia é feita assim. Então, na verdade, o design ele está na vida da gente o tempo inteiro, tudo. Absolutamente tudo que você tem contato, ele foi planejado antes. Então, se houve um planejamento, de certa forma, houve design. Então, ele já está inserido no nosso dia a dia. Falar sobre design, para quem não entende design, é uma coisa muito complicada,
Isso aí, a experiência que a gente tem é a própria experiência da família da gente. Então, por exemplo, na reunião de família, você tem lá assim, um fulano é engenheiro, um fulano é advogado, o outro é tal, não sei o quê. Aí chega lá no cara do cabelão, aí ele é designer. Tá, mas é designer, mas faz o quê? Ah, ele faz design. Mas de quê? Porque existem vários, design de sobrancelha, é de quê? E você faz, não, peraí, eu trabalho com planejamento visual, eu penso, eu tento deixar as coisas mais organizadas possível, porque a minha área de formação é editorial, né? O editorial impresso. Então, peraí, então eu tenho que organizar a informação, organizar os textos de maneira que ele fique legível, tal, etc. Então, já começa por aí, né? Já tem essa primeira dificuldade de mostrar para as pessoas que existe alguém que pensa isso. O que eu gosto hoje e como eu fui introduzido nessa vida editorial, para mim fica muito fácil. Então, por exemplo, eu sou o caçula de 5 irmãos, como eu disse. E como eu era muito jovem, né, muito pequenininho, para minha mãe cuidar de mim, ela não dava mais tempo, ela tinha que cuidar da família também, né, aqueles atributos de casa. Família pobre. Mas o meu pai, ele sempre gostou de investir muito na leitura, na educação dos filhos. Então, na minha casa sempre tiveram livros. Livros nunca faltaram lá. E como isso é meados da década de 80, né, o início da década de 80, melhor dizendo, então também não havia internet para todo mundo. Então o que minha mãe fazia? Ela pegava enciclopédias e colocava no meu colo e me deixava brincando com aquilo ali. Então quando eu tinha 4 para 5 anos, eu me divertia com a enciclopédia. Não que eu entendesse o que estava escrito, mas para mim era uma diversão, ou seja, eu gostava de livros, eu gostava de coisa impressa, eu gostava de texto. A minha irmã, ela começou a perceber que ela é 18 anos, 15 anos mais velha que eu. Então, ela começou a perceber que eu tinha uma certa facilidade. Então, ela falou assim, olha, eu vou começar a ensinar uma coisinha ou outra para ele. E ali eu fui alfabetizado. Mas a minha vida inteira, o editorial, ele sempre esteve perto de mim. Então, eu sempre via o jornal com outros olhos. Cara, esse jornal está legal, esse jornal não está legal, esse livro está bacana, esse livro não está bacana, tal. E quando eu entrei no Senai, em 99, eu entrei lá para aprender a diagramação, que era o que eu queria. Eu queria porque queria trabalhar com editorial. Não foi fácil, porque né, nossa capital mineira aí, ela é um mercado um pouco fechado para isso. Mas eu percebo que tudo que eu trabalho hoje, tudo que eu gosto hoje, tudo que eu acho bacana, tem sim um pezinho lá quando eu tinha 4 anos de idade. Então, ainda gosto de coisas que são de conhecimentos gerais, assistir Discovery Channel, essas coisas, porque isso está completamente ligado às enciclopédias que eu lia com 4, com 5, 6 anos de idade. Eu acho que hoje estar em sala de aula é uma coisa que me dá é extremamente gratificante, né? Hoje eu faço mestrado em educação lá no Cefet, e até uma busca que a gente tem por conseguir agregar, trazer um pouco mais de conhecimento, mas sim na área educacional, para o educador, porque eu não tenho formação, não tinha até então formação em educação. E até aqueles conceitos assim de que, não, o professor é aquele profissional que não deu muito certo, ele foi dar aula, né? Acho que todo mundo meio que já passou, né, que vem do mercado profissional para isso, a gente meio que passa por esses conceitos equivocados. E aí hoje, quando você está em sala de aula, você presenciar o momento da descoberta é inacreditável. Então, uma pessoa que ela não entendia, a cara dela, você fica olhando, você está falando, o aluno está te olhando assim, ele não está entendendo nada. Me faz feliz hoje estar em sala de aula, é muito bacana. Agora, fora de sala de aula, a questão familiar, né? Acho que você está com a sua família, está com as pessoas que te amam, né? Pessoas que torcem de verdade por você, você ter aqueles momentos de ouvir a sua mãe contando aquele caso de novo, né? Minha mãe hoje ela tem 81 anos, então quer saber que ela achou um jeito diferente de fazer a horta dela. Então são momentos assim que eles não tem como descrever. A forma como a gente se relaciona ela traz muito do nosso próprio caráter e como a gente foi formado, né? Então, assim, eu sou de família humilde. Antes de eu nascer, a minha família passou por necessidades, assim, terríveis. E aí eu fui sempre criado no meio do popular, o tempo inteiro. Então, hoje,
a gente consegue ter uma formação, né, acadêmica melhor, estar melhor posicionado socialmente e tal, um monte de coisa. Mas eu acho que é muito importante não perder essas raízes. Nós passamos por várias situações que às vezes nos desvirtuam dos nossos caminhos, né? Então, às vezes a gente faz uma escolha que você não queria aquilo, mas você foi condicionado. Eu trabalho com alguma coisa que eu não gosto, mas é porque eu tenho essa necessidade. Tá, a gente até aceita, a gente entende que isso pode acontecer, mas uma coisa que para mim, pelo menos na minha opinião, é muito importante é você estar feliz. Você precisa estar feliz, porque quando você coloca a sua felicidade em primeiro plano, o restante é mera consequência. Então, por exemplo, logo quando eu saí do Senai, eu recebi uma proposta muito boa na empresa que eu trabalhava, ia ser promovido, ia para outro país para fazer treinamento, né, passar um tempo na Itália e tal. E na mesma semana eu fui chamado para fazer um estágio na área de design. Na mesma semana. E as coisas são sempre assim. A gente sempre é colocado à prova o tempo inteiro. E aí uma coisa que me chamou muita atenção na época foi que eu fiquei entre a cruz e a espada. Falei, poxa, eu vou trabalhar com design para ganhar um salário mínimo, porque eu ia ser estagiário, ou eu vou ser promovido, conhecer a Europa, mas eu não vou estar feliz. Eu prefiro nem falar a diferença salarial porque assusta um pouco. E aí você pensa assim, poxa, eu não sei quando eu vou ter uma outra oportunidade de ser feliz. Conhecer a Europa, a gente vai ter outras. E aí eu pedi demissão. E a empresa, naquele momento, foi uma loucura, porque estava tudo planejado já estava tudo certo. Daí a 20 dias eu já ia assumir em outra empresa. Era uma empresa do grupo Fiat ainda. Era uma coisa muito importante para eles, etc, etc. E aí eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu quero trabalhar com design, pedi demissão. E veio o superintendente conversar comigo. O superintendente era daquelas pessoas, Enrico Negri, era daquelas pessoas que a gente tinha medo, literalmente. Era uma pessoa que você não sabia se ele tinha dente, porque ele não ria. E ele veio para conversar comigo, assim, fala, Rangel, é louco. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia nem que ele sabia o meu nome. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí estava toda a diretoria reunida, aquela coisa toda. Aí eu falei com ele assim, Negri, você trabalha no grupo Fiat há 35 anos. Começou como operador de produção, foi sendo promovido, chefe de equipe, gerente, diretor. Falei, hoje você é superintendente de uma das empresas do grupo Fiat. Isso aqui é a sua vida. Se ele ficou feliz, se ele gostou, eu nunca vou saber, porque nunca mais ouvi. Mas eu sei que naquele momento eu tomei uma decisão que literalmente mudou a minha vida. Eu deixei de trabalhar só porque eu precisava de dinheiro ou não. Naquele momento eu fui buscar a minha felicidade. Isso me trouxe até aqui. Hoje eu sou extremamente realizado naquilo que eu faço, extremamente mesmo. Uma coisa que eu falo para os meus alunos sempre é, se você gosta do que você faz, todo mundo vai saber o que você faz. Então, se você gosta de ser designer, todo mundo vai saber, você vai contar isso para todo mundo. Hoje, eu sou menos designer do que professor. Então, todo mundo que me conhece sabe. E aí, professor, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Nossa, você postou uma coisa lá, eu achei super bacana. Eu falei, Então, eu acho que na vida, independente se você vai buscar isso profissionalmente, se vai buscar isso pessoalmente, eu não sei. Mas o buscar a felicidade é extremamente importante. Então, a primeira coisa é descobrir aquilo que te faz feliz. Em segundo lugar, tentar colocar isso em primeiro plano. E a partir daí, tudo conspira a favor. O buscar a felicidade é o princípio do sucesso. Depois, o sucesso vem por consequência.